Bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos como convidada a doutora Maria do Carmo, médica psiquiátrica e diretora do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, na Unidade de Portimão. Iremos abordar o tema burnout em profissionais de saúde. Muito obrigado, doutora Maria do Carmo, pela sua presença. Eu é que agradeço, obrigada, se terem lembrado da psiquiatria e sobretudo deste tema que é um tema tão importante e tão atual dentro dos contextos da nossa pandemia. Obrigada. Para iniciarmos, a pergunta que lhe deixo, o que é o burnout? Ora bem, então, o burnout é no fundo um estado de fadiga física e mental que ocorre em múltiplas profissões, numas mais do que noutras. Podemos dizer que é um síndrome onde o trabalhador, no fundo, perde o sentido da sua relação com o trabalho, de modo que as coisas começam a não lhe importar e qualquer esforço que ele faça sente-o como inútil. Eu deixaria aqui uma definição de Maslow, acho que foi um indivíduo que se dedicou bastante ao estudo deste síndrome. Ele define em 1982 o burnout como um síndrome de exaustão emocional, despersonalização e redução da capacidade pessoal de realização que ocorre em profissões face à execução de uma tarefa num determinado posto de trabalho. Portanto, resumindo, o burnout é uma resposta complexa ao stress profissional prolongado e crónico. Em suma, é um pouco isto, que depois se manifesta por variadíssimos sintomas. Por acaso é algo que lhe queria... Era algo que lhe queríamos perguntar, quais são esses sintomas e como é que eles começam-se Ora bem, a ser identificados? como eu disse, o burnout é um síndrome complexo e, portanto, ele afeta o indivíduo, no fundo, em todas as suas dimensões. Talvez, para iniciar, um dos primeiros sintomas que traduz o burnout e que muitas vezes nós não damos conta dele, é a diminuição da motivação para o trabalho, começando a levar, digamos assim, o indivíduo a uma percepção, a uma destruição da percepção da vida, sobretudo numa visão muito pessimista. E, portanto, como eu estava a dizer, ele no fundo abrange todas as dimensões do indivíduo. Do ponto de vista da dimensão afetiva, talvez o que começa logo por se notar é exatamente um sentimento de falta de significado para o trabalho, um sentimento de desesperança, ansiedade, uma certa hipersensibilidade e depois, ainda dentro desta dimensão, um humor depressivo, uma desconfiança e, sobretudo, uma baixa de autoestima, com uma ansiedade latente e subjacente que se começa a instalar e é, no fundo, a ansiedade a grande tradução deste síndrome, que se vai cada vez exacerbando mais. Em termos do ponto de vista da dimensão cognitiva, também começa a ficar afetado. E o que é que o indivíduo começa a traduzir? Uma grande dificuldade em concentração, uma grande dificuldade na memorização, também é muito característico um início de uma dificuldade em tomar decisões. Portanto, a pessoa que até aqui era assertiva, tomava as decisões sem dificuldades, começa a ter grande dificuldade. Também se começa a instalar nesta dimensão alguns sintomas sensoriomotores, como por exemplo a agitação e tiques também, e sobretudo também aqui muito característico
como já disse há pouco, no crescimento de tal ansiedade, uma incapacidade para a pessoa relaxar. É uma inquietação, é uma ansiedade, é um não saber dar respostas que se começa a instalar de tal maneira que a pessoa não se consegue relaxar. Isto também traduz-se, do ponto de vista físico, por uma variedade muito ampla de sintomas psicossomáticos, digamos assim. Uma diminuição da imunidade, que se traduz por constipações frequentes, problemas gastrointestinais, dores de cabeça. Também muito importantes, a fadiga, uma fadiga crónica, um levar à exaustão física, que se vai instalando progressivamente. Outro sintoma também muito importante é a insónia, quer a insónia inicial, quer a insónia terminal, tremores, falta de ar, portanto, uma variabilidade muito grande de sintomas físicos. Do ponto de vista da dimensão comportamental, digamos assim, há aqui uma característica muito importante e muito ligada ao burnout, que é o consumo de substâncias, nomeadamente o álcool e cannabis. Porquê? Porque, como disse e repito, a ansiedade é patente, é frequente e, portanto, o indivíduo muitas vezes começa aqui de uma maneira muito simples e muito ténue, com a ingestão de álcool e cannabis exatamente para combater esta tal ansiedade, e vai criar um estado de dependência que é muito característico destas situações. Outros sintomas do ponto de vista comportamental, a irritabilidade, a intolerância, a grande dificuldade em controlar emoções, muitas vezes aparece um choro desadequado, muito quase sem motivo, digamos assim, e isto é um crescente de sintomatologia que se vai no fundo, que se vai exacerbando e alastrando a todas as dimensões. E do ponto de vista profissional, o que é que vai acontecendo? Vai acontecendo que começa uma baixa de produtividade, o indivíduo começa a chegar atrasado ao trabalho, acidentes, negligência profissional, muitas vezes, e começa aqui a haver, como eu disse há pouco, o tal desinteresse que leva muitas vezes a faltas, começar a faltar ao trabalho e com uma gravidade já maior, até muitas vezes o abandono do trabalho. Em termos sociais, digamos assim, começa a notar-se problemáticas com os colegas, com os seus superiores, com os subordinados, portanto, uma relação em termos de dinâmica do trabalho que se começa a complicar, digamos assim, levando muitas vezes ao evitamento, não é, do trabalho e ao isolamento, não é? O indivíduo começa também a levar no fundo, esta inquietação, esta irritabilidade, esta instabilidade emocional para casa, e começam a haver também em casa problemas familiares, nomeadamente conflitos interpessoais, e a relação familiar começa, principalmente com os filhos ou com os cônjuges, começa também a ficar perturbada. Portanto, como vimos, isto é quase um polvo que começa a alastrar em todas as dimensões da vida. O que é que leva? Leva depois também a atitudes de, digamos, uma certa insensibilidade, cinismo muitas vezes, atitudes completamente desadequadas da sua maneira de ser, a pessoa começa a modificar a sua maneira de estar, quer no trabalho, quer em casa, perde o entusiasmo, perde o idealismo,
E leva, pronto, como disse há pouco, muitas vezes a pedir e a abandonar o trabalho. Muitas pessoas se despedem exatamente porque se acham que não têm a capacidade para dar resposta. No fundo, isto acaba por ser aqui um jogo de forças entre a exigência laboral e a capacidade que o indivíduo tem de responder. Claro que também interfere aqui alguns traços de personalidade, porque normalmente instala-se o burnout em pessoas que que têm características específicas da sua personalidade. Por exemplo, pessoas que tenham um grande brio profissional, uma grande necessidade de dar resposta a tudo quanto lhes é pedido, ajudar os outros, pensar nos outros e, portanto, esta dimensão da exigência do trabalho, porque há normalmente aqui uma sobrecarga de trabalho que a pessoa não consegue dar resposta, mas como o seu brio, a sua honestidade, a sua maneira de ser, de responder, vai sempre dizendo que sim, e portanto vai-se agravando este estado. Como falou no início, se estivermos a falar em termos de profissionais de saúde, o que é que acontece? Acontece que a complexidade, digamos assim, do trabalho em saúde acaba por ser no fundo, um aumento da vulnerabilidade a esta sobrecarga emocional, sendo que depois os fatores de stress que no fundo estão subjacentes, são vivenciados por cada especialidade. É diferente, por exemplo, quem trabalha, quer seja enfermeiro, quer seja médico, quer seja outro profissional, quem trabalha, por exemplo, serviços de oncologia, serviços de cuidados paliativos, por um lado, onde aqui a morte, o saber que o seu trabalho não vai levar à cura, portanto isto são fatores muito, muito específicos. Se pensarmos no anestesista, onde o timing, onde o stress se faz sentir nos seus atos com mínimas doses que podem levar, portanto, lidar aqui entre a vida e a morte, as cirurgias, a obstetrícia, os cuidados intensivos, onde o lidar com a vida e a morte é muito próximo, não é? Portanto, depois os fatores vão variando. Se pensarmos em termos de saúde mental, temos aqui também fatores muito próprios. Temos que pensar que nós somos, quer psicólogos, quer psiquiatras, portanto, quer enfermeiros da saúde mental, nós temos um stress e uns fatores muito específicos, nomeadamente o confronto com aspectos ocultos, portanto, aspectos em que nós não podemos falar deles, não é? Claro que é o sigilo, como em qualquer outra, especialidade, mas a nossa é ainda muito mais acentuado, o sabermos de, por exemplo, determinados até pedidos ilícitos que nos são feitos, não é? Informações que nos são dadas, sei lá, muitas vezes até relacionadas com o crime, por exemplo. Por exemplo, também termos a noção que estamos sempre em contacto com personalidades muitas vezes pouco estruturadas ou nada estruturadas, que têm reações exacerbadas. Por outro lado também, e depende aqui muito das patologias, claro, mas por exemplo se pensarmos em termos de deprimidos, a grande necessidade de uma disponibilidade afetiva, por exemplo, exigindo também muito contermos as nossas transferências e contra-transferências, não nos podemos esquecer que somos pessoas e que muitas vezes há uma grande proximidade, não é? Entre as nossas vivências e a vivência que nos está a ser solicitada. Portanto, aqui a questão dos profissionais de saúde
os fatores estressantes são muito, muito específicos e muito, muito exigentes, não é? Não sei se, em termos de causas, quais são as causas do burnout? Como já disse, no fundo são fatores estressantes constantes. Esses fatores estressantes podem ser a nível institucional e aí o maior, o fator mais preponderante é, como já disse, a sobrecarga de trabalho, que se traduz muitas vezes por uma pressão de forma excessiva, muitas vezes também um fator que é relevante é a pouca valorização do trabalho, portanto o trabalhador sente que está a dar o seu melhor, sente que está a dar até o seu máximo, mas não é reconhecido, não há uma palavra das chefias de reconhecimento, de valorização. Há falta também, muitas vezes, falta de incentivo, baixas remunerações, às vezes também, em termos institucionais, falta de formação, falta de diálogo com as chefias, muitas vezes também um fator a nível institucional, infelizmente, são chefias imediatas sem competência técnica para a sua função, muitas vezes, ambiguidade de funções, muitas vezes o trabalhador são-lhe incutidas e pedidas e solicitadas funções para as quais não está muito motivado e muitas vezes até nem muito preparado e, portanto, essa ambiguidade de querer dar resposta e sentir que não é exatamente aquilo que tem preparação ou que gostaria que fosse. Pouca, por exemplo, qualidade na preocupação com os serviços que estão a ser prestados, conflitos nas equipas, pronto, há de facto aqui uma série de fatores a nível da instituição que são, no fundo, a causa da instalação do burnout. Neste momento atual, devido à pandemia de Covid-19, é de esperar que os profissionais de saúde, em especial, o que estamos a falar neste momento, desenvolvam diagnóstico do síndrome burnout? Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida que os profissionais de saúde vão desenvolver o diagnóstico de burnout. Esta questão da pandemia, com aqui alguns fatores também, também inerentes, ou seja, no concreto para já, como eu disse há pouco, a tal exigência profissional, aqui na pandemia, a exigência pelas suas características da infectividade, portanto, os profissionais de saúde terem que se proteger, portanto, toda a panóplia de proteção é muito exigente fisicamente e emocionalmente. O contexto em que trabalham, ou seja, o ter que salvar vidas, não é? Também, muitas vezes, também não nos podemos esquecer que há aqui, em simultâneo, o stress de levar para casa a doença, de levar aos seus familiares, portanto, de contagiar também os que lhes estão próximos, o próprio ficar contagiado, ficar doente pela grande pelo grande fator de contágio que é a doença. Ainda outros fatores, que é, por exemplo, a incerteza daquilo que vivemos, no sentido de não sabermos quando é que isto vai acabar, não sabermos também, do ponto de vista científico, mais respostas, portanto, ainda a ignorância
também é um fator de stress. Portanto, são variadíssimos os fatores de stress que são todos conjugados. Portanto, temos, sem dúvida nenhuma, uma grande percentagem de probabilidade de haver burnout. Por outro lado, também, como disse, a dimensão do burnout é exatamente esta luta entre a exigência e o profissional querer dar mais. Portanto, aqui o profissional quer salvar mais vidas, não quer adoecer, quer prestar os seus cuidados e, portanto, vai levá-lo à exaustão e pronto, e é inerente aos profissionais de saúde não quererem reconhecer e eu acho que aqui é um grande dado e nós notamos isso porque temos a nossa consulta, por exemplo, dos nossos serviços, que abrimos logo aos profissionais de saúde e notamos que não são utilizados a consulta, os nossos préstimos, quer em termos da psicologia, quer em termos da psiquiatria, não fomos muito procurados. E eu penso que não fomos, não é porque as pessoas não precisem, é exatamente porque querem trabalhar mais, querem ir um bocadinho mais além ainda das suas capacidades. E, portanto, o que vai acontecer é que, como se costuma dizer, quando damos por ela, o quadro está instalado. Portanto, é de facto uma grande probabilidade dos nossos profissionais desencadearem o burnout, sem dúvida nenhuma. Um psicólogo especializado em saúde ocupacional ou outro profissional de saúde mental que compreenda os fenómenos decorrentes no trabalho pode ser uma ajuda fundamental para a promoção da saúde mental em termos hospitalares. Fundamental. Nós devíamos ter em todos os nossos estabelecimentos hospitalares, de facto, uma consulta de prevenção do burnout, exatamente feita por psicólogos e psiquiatras, portanto, uma equipa. O psicólogo aqui é fundamental por variedíssimas razões. Primeiro, antes de chegarmos à promoção da saúde mental, o psicólogo tem a capacidade, portanto, sensibilizado para esta área, claro, tem a capacidade de identificar muito precocemente os tais sinais, os tais sintomas e, portanto, ainda enquanto a pessoa, o profissional de saúde, está em condições, digamos assim, de dar uma resposta eficaz, o psicólogo aqui tem um papel preponderante, porque vai identificar e vai imediatamente encaminhar para o tratamento, caso ache que já há necessidade, quer de um seguimento psicoterapêutico, quer de um seguimento psicofarmacológico, portanto o psicólogo aqui tem logo à partida essa capacidade de identificar. E depois, também, mesmo que não haja ainda gravidade para, digamos, um seguimento psicoterapêutico no sentido já de tratamento, mas também vai logo implementar, e o psicólogo tem essa capacidade de ajudar o profissional de saúde logo, muito cedo, na aquisição de estratégias para lidar com o stress. Que o que leva ao burnout é exatamente isso, é que a pessoa não tem estratégias e gasta, digamos assim, as suas energias até a exaustão. O papel do psicólogo aqui é primordial, porque vai logo encaminhar o profissional para as tais estratégias de lidar com o stress, vai logo ajudar a perceber, em conjunto com o profissional, vai logo perceber e tentar perceber quais são os motivos que levam ao stress. Vai ajudar a encontrar os fatores para uma postura diferente, quer no trabalho, portanto, em conjunto no trabalho, quer em termos individuais. E isto aqui é fundamental, porque se o trabalhador começar logo
a perceber aquilo que pode fazer, não é? Por exemplo, e o psicólogo vai-lhe ajudando, como é que há de lidar, o ajudar, o aprender a dizer que não, o fazer períodos de descanso, o tentar, no fundo, porque isto são as medidas de prevenção do burnout e, portanto, para a promoção da saúde mental, mesmo que não seja, mesmo que não estejamos em presença de um quadro de burnout, como estava a dizer, a presença de um psicólogo neste âmbito da saúde ocupacional vai de facto, no fundo, promover a saúde mental e prevenir. E, portanto, prevenir é ensinar, é alertar aquilo que é tal coisa que todos nós sabemos, mas que não fazemos, não é? E se nós tivermos aqui este encaminhamento, se nós tivermos aqui esta ajuda nesta direção de, por exemplo, o que é que nós podemos fazer como profissionais de saúde para prevenir, e aqui cá está sempre com a ajuda do psicólogo nesse setting. Como disse, identificar, por exemplo, momentos que vão contra a rotina, programar as ações, programar o nosso trabalho, portanto toda esta planificação, ou seja, mudança de atitudes, que são atitudes muitas vezes muito pequenas, não é? Pequenas mudanças, mas que são aqui a chave entre ir desenvolver um burnout ou não desenvolver. Portanto, prevenir, alertar muito cedo porque há coisas que nós devíamos ter, e isto deveria fazer parte da organização de uma instituição como as nossas, portanto, dos hospitais, que era, por exemplo, não ser o próprio trabalhador a proporcionar isso, mas se é-lhe proporcionado, por exemplo, espaços de discussão, aumentar as formações, proporcionar e estimular o trabalho em equipe e, sobretudo, por exemplo, momentos de coesão na equipa, momentos de descanso. Nós sabemos que, por exemplo, os japoneses impõem, e outros países já, a Suécia, por exemplo, que já estão a impor períodos de descanso entre o trabalho, não é? Exatamente porque está provado que um trabalho com menor continuidade dá muito maior produtividade. Também, por exemplo, proporcionar aos trabalhadores, mesmo no seu local de trabalho, alguns momentos de lazer, com ginásios. Sabemos que os japoneses, por exemplo, têm muito isso, têm ginásios nas suas instituições e obrigam a uma determinada hora os trabalhadores a irem fazer exercício físico. Portanto, no fundo, estimular e implementar todas estas medidas, que são medidas de prevenção para o burnout, não é? E, por exemplo, o psicólogo, mais uma vez, pode exatamente e deve estimular exatamente isto. Outra atitude muito simples por exemplo, elogiarmos os colegas, fazer um elogio em termos da equipa, a boa disposição, o dizer um bom dia, o dizer uma anedota, o tornar o ambiente mais alegre, mais leve. Portanto, isto depois já é um trabalho então individual que, se tivermos então quem nos dirija, quem nos oriente para ter estas atitudes, de certo que vamos ter um ambiente muito melhor e estamos de facto a prevenir o burnout e a promover a nossa saúde mental. Doutora Maria do Carmo, muito obrigado pela sua participação, até breve. Obrigada, eu é que agradeço.